Que existe além da morte? Este é o tema de hoje na palavra de Roberto Rabelo. Para milhões de pessoas, a morte é uma incógnita. Morrendo o homem, cessa ele de viver, ou há nele alguma coisa, algum elemento que continua vivendo? Só a Bíblia Sagrada tem uma resposta segura para o mistério da morte. Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A forma humana estava perfeita, porém inanimada. Então Deus soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. O homem tornou-se alma vivente. Isto é o que lemos em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Alguém poderá perguntar: o que acontece quando o fôlego sai do homem? O Sagrado Livro responde: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Ao morrer o homem, o fôlego da vida, ou espírito, o princípio de vida que Deus dá ao homem e aos animais, volta ao grande autor da vida. Tendo vindo de Deus, a ele pertence. É como se tomássemos uma lâmpada ligada por fios elétricos à fonte de energia. Enquanto os polos estão ligados, temos luz. Ao desligarmos o fio que conduz à eletricidade, a luz se apaga e a lâmpada como que morre. Assim também, por ocasião da morte, o fôlego, o espírito sai e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente e pensante. Jesus ensinou que os mortos dormem. A respeito de Lázaro, que havia morrido, lemos: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. São João 11, versículo 11. A ordem de Cristo, ao ressuscitar Lázaro, foi simplesmente: vem para fora, indicando que seu amigo não se achava noutro lugar que não a sepultura, onde dormia o sono da morte. O próprio Senhor Jesus, ao morrer, foi levado para a sepultura, lugar de repouso dos que morrem. Um pouco depois de ressuscitar, Jesus declarou que não havia ainda subido ao céu, pois disse a Maria Madalena: ainda não subi para meu Pai. Ora, se Cristo não subira ainda, é porque ficara na tumba. As Escrituras são muito claras quanto ao estado do homem na morte, porque os vivos, dizem elas, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. O Santo Livro é taxativo: os mortos nada sabem. Eles dormem nos túmulos, tanto os bons como os maus. A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes que Deus lhe soprasse o fôlego da vida. Morte é a retirada da vida e de tudo quanto ela implica. Vida implica pensamento e consciência. Na morte não há nem pensamento nem consciência. Vida sugere atividade. Na morte a atividade cessa. Na morte é cortada toda a relação com a vida. Quando acordarão os mortos? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos que a morte levou não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Sim, os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Para o cristão, o cemitério não é o jazigo perpétuo. É, conforme a origem da palavra, um dormitório. No grego, cemitério quer dizer dormitório. Nele, os que dormem têm um momento de silêncio e escuridão, mas haverá para eles um despertar. Haverá para os mortos e para todos os homens dois destinos:
A Escritura diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João 5, 28 e 29. No dia da ressurreição, Cristo enviará os seus anjos para que tomem as criancinhas e as levem aos braços de suas mães. Os anjos de Deus serão os primeiros a saudar os justos ressurrectos. Quanto aos ímpios, os pecadores que não se arrependeram, eles serão destruídos pelo fogo. Os que aceitaram Cristo como seu Salvador herdarão a terra renovada, onde não haverá mais morte. Só no Senhor Jesus Cristo há vida. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11, 25. Durante o seu ministério na terra, Jesus demonstrou em mais de uma oportunidade que ele é a ressurreição e a vida. O quadro que vemos agora é o do milagre operado com a filha de Jairo, ressuscitada por Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o autor da vida. Ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, e erguerá da tumba os que nele dormem, os que a ela desceram como filhos seus. O Cristo crucificado e ressurrecto é a nossa esperança de vida após a morte. A ele devemos nos apegar. No reino de Deus, que Cristo estabelecerá quando voltar, não mais haverá pecado nem morte. Os justos terão alcançado imortalidade. Há o paraíso de Deus, o lar dos benditos. Ali todas as lágrimas serão enxugadas de todas as faces. Bem-aventurados, felizes, diz a Escritura, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Amigos, encontramo-nos no limiar da eternidade, às portas desse reino em que veremos Jesus e com ele estaremos. Poderíamos achar mais rica e confortadora promessa que esta dada pelo Salvador no seu livro? Cristo promete vir buscar-nos para que onde ele estiver, estejamos nós também. Amigo, receberás Jesus no teu coração agora. Recebe-o. Ele te salvará do pecado e te ressuscitará no último dia. Estamos seguros se estamos com Cristo. As nossas faltas são supridas. No dizer do salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.